Desejo que a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida e na tua casa. Está chegando até você a leitura diária da revista de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical, da edição especial da CPAD. O tema de hoje é um despertamento missionário. Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 3, nos diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. No capítulo 13 de Atos, o Dr. Lucas nos relata que na igreja de Antioquia da Síria havia alguns obreiros que toda a igreja gostaria de ter no seu quadro de soldados. Pelo que parece, no topo da lista estão os mestres Barnabé, professor na igreja de Antioquia, e Paulo, um rabino judeu altamente instruído e com cidadania romana. Depois encontramos pelo menos mais três, que eram considerados doutores na palavra, que era Simeão, também chamado Níger, natural de Cirene, Lúcio, outro sirineu, e o terceiro era Manaém, que fora criado com Herodes Antipas. A igreja de Antioquia da Síria era muito bem instruída na palavra de Deus. É por isso que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, de tanto que se pareciam com Cristo. Observe que o texto sagrado nos diz que enquanto eles adoravam ao Senhor, oravam e jejuavam, o Espírito Santo disse: Segura aí um pouco. Vamos olhar uma lição aqui? Uma lição super importante para nós. Certamente você já ouviu falar. Eu comumente ouço pessoas dizerem que quanto mais a gente estuda a Bíblia, menos espiritual se torna. E por isso tem uma resistência à teologia bíblica, que nada mais é do que conhecimento de Deus. E isto implica conhecimento teórico e experiencial, porque medem a espiritualidade pelo nível de emoção demonstrada nos cultos, nas reuniões espirituais. Mas a igreja de Antioquia nos dá um exemplo maravilhoso aqui. Quantos teólogos em um só lugar, quantos mestres na palavra na mesma igreja, mas isso não tirou o fervor espiritual de ninguém. Pelo contrário, a palavra de Deus traz avivamento genuíno, e um coração avivado não consegue viver sem adoração. É bom deixar um lembrete para uma minoria que se acham os detentores da verdade e estudam demais sobre a Bíblia, mas não estudam a Bíblia. Analisam as escrituras sagradas como um livro qualquer, como uma obra científica, como um livro simplesmente histórico, ou ainda como um livro a ser criticado apenas, e não deixam o poder da palavra mudar os seus corações. E montado no orgulho mesquinho, vive de polêmica em polêmica, tentando arrotar conhecimento bíblico entre aspas, e longe da verdadeira sabedoria que provém do alto. Enquanto isso, os leigos não querem se aprofundar na palavra pelo mau exemplo que essas pessoas deixam por onde passam. Ei, teologia é conhecimento de Deus. Portanto, se na sua formação teológica não te trouxe experiências com Deus, não te fez humilde ao ponto de reconhecer que sem a presença do Espírito Santo não teremos êxito, lamento informá-lo que a sua teologia não passa de um amontoado de informações. Ao estudar a palavra de Deus, permita que o Senhor ministre ao seu coração. É Ele quem sabe as pessoas certas que ouvirão o que você tem a dizer. Independente do nível de formação que tenhamos, quem deve nos conduzir é o nosso amigo inseparável, o Espírito Santo. E falando em o Espírito Santo conduzir, o que mesmo que disse o Espírito Santo a eles? Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Aqui deu início a primeira viagem missionária do apóstolo. Não vamos entrar nos pormenores da viagem, mas vamos atentar para o tema da nossa meditação de hoje, que é um despertamento missionário. Veja que mesmo sendo doutores, alguns equilibrados financeiramente, mesmo assim, isso não foi empecilho para que eles fossem ao campo missionário. Como alguns hoje em dia não aceitam dirigir determinadas congregações porque acham humilhante diante do preparo que têm, outros não aceitam tais cargos na igreja porque têm essa ou aquela formação. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, chegou até a dizer para os anciãos de Éfeso, ele disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus.
Estamos falando de um homem poliglota, com dupla cidadania, responsável por escrever 13 livros da Bíblia, onde contém os fundamentos doutrinários para a igreja atual. Às vezes me pego pensando, cá com os meus botões, se Paulo fosse orgulhoso, egocêntrico e se achasse o último refresco do deserto, Deus não deixaria de cumprir os seus propósitos, mas teria que levantar outro. Não seria ele. Como está o nosso despertamento para falar de Deus às pessoas? Se formos enviados por Deus ao campo, estamos dispostos a encarar os desafios? Estamos conseguindo transferir para Deus as honras denotadas a nós? O trabalho que fazemos glorifica ao nome do Senhor? Pense nisso. Eu quero orar com você. Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, aleluia. Diante da tua presença magnífica estamos, agradecidos, Senhor, mais uma vez por este dia, por esta palavra. Eu quero pedir em favor do teu filho e da tua filha que está orando comigo e pedir que o Senhor venha renovar-lhe a visão espiritual. Senhor, que possa cada dia fazer a tua obra com dedicação, fazendo a tua vontade, fazendo o teu serviço, enxergando como reino, Senhor. Dê da tua graça, Senhor, a tua sabedoria, é o que nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o teu dia. Amanhã nós voltaremos, se Deus nos permitir, com uma leitura diária. Fique com Deus e um grande abraço. Te dá pra quem suportar, onde pisar teu pé, pode ficar certo, Deus abençoará. Se levante contra quem